O som da motosserra não era apenas um ruído mecânico, era um grito rasgado e violento que cortava a tranquilidade da manhã de terça-feira como uma lâmina quente em manteiga fria. O cheiro de gasolina queimada se misturava com o aroma doce e terroso da seiva fresca, um perfume de morte vegetal que invadia as narinas de Elias. Ele estava parado na varanda de sua casa modesta, uma construção térrea de tijolos aparentes e telhas de barro que parecia ter crescido organicamente do solo, ao contrário da monstruosidade de vidro e concreto que se erguia no terreno vizinho. Elias segurava uma xícara de café de ágata, a pintura descascada na borda, revelando o metal escuro por baixo. Suas mãos não tremiam. Eram mãos grandes, marcadas por décadas de trabalho, com a pele curtida pelo sol e veias que desenhavam mapas de esforço sobre os antebraços. Ele apenas observava. A 30 metros de distância, do outro lado da cerca de madeira antiga, que delimitava a fronteira entre o seu mundo e o novo mundo, uma equipe de 4 homens operava com a eficiência brutal de quem não se importa com o que está destruindo. A árvore, um jequitibá rosa centenário, estremecia. A cada avanço da corrente dentada, a copa majestosa, que servira de sombra para 3 gerações da família de Elias, vibrava em um espasmo final. Havia algo de profano naquilo. Não era apenas madeira. Era o marco zero de onde as cinzas de sua esposa, Helena, haviam sido espalhadas há 5 anos. Elias não gritou. Ele não correu agitando os braços. Ele apenas bebeu um gole curto do café preto e amargo, sentindo o líquido descer quente pela garganta, enquanto, com um estalo que soou como um osso gigante se partindo, o jequitibá começou a inclinar. O chão sob os pés de Elias tremeu ligeiramente quando a gigante tombou, levantando uma nuvem de poeira ocre e folhas secas que pairou no ar, obscurecendo o sol por alguns segundos. Foi então que ele o viu. Arthur, o vizinho. Arthur caminhava pelos destroços da árvore caída como um imperador inspecionando um campo de batalha conquistado. Ele vestia uma camisa polo de marca, de um branco imaculado que parecia ofender a poeira ao redor, bermudas de linho bege e mocassins de couro italiano sem meias. Ele segurava um celular de última geração no ouvido, gesticulando com a mão livre enquanto apontava para onde, até segundos atrás, existia vida. O sorriso no rosto de Arthur era o de alguém que nunca ouviu a palavra não em toda a sua existência adulta. Ele tinha aquela arrogância específica dos novos ricos que acreditam que o dinheiro pode comprar não apenas objetos, mas a própria realidade, dobrando a geografia aos seus caprichos estéticos. Elias colocou a xícara sobre a mureta da varanda. O som da cerâmica contra o cimento foi abafado, mas definitivo. Ele desceu os 3 degraus da varanda e caminhou pela grama. Seus passos eram lentos, medidos. Ele vestia uma calça de sarja gasta, manchada de terra nos joelhos, e uma camisa de flanela xadrez desbotada. Para Arthur, e para o mundo que Arthur representava, Elias era apenas o velho teimoso do terreno ao lado, um vestígio inconveniente de um passado rural que desvalorizava o metro quadrado do condomínio de luxo que crescia ao redor como um câncer de concreto. Quando Elias chegou perto da cerca, a poeira já estava baixando. Os operários desligaram as motosserras, criando um silêncio súbito e zumbidor. Arthur notou a presença de Elias e encerrou a ligação, deslizando o telefone para o bolso com um movimento fluido. "Bom dia, seu Elias", disse Arthur, com um tom de voz que tentava simular simpatia, mas que gotejava condescendência. "Finalmente conseguimos limpar essa bagunça. Agora a vista do meu deck vai ficar espetacular. O senhor vai me agradecer depois." Aquela árvore estava velha, perigosa. Poderia cair na sua casa a qualquer momento. "Fiz um favor ao senhor." Elias olhou para o tronco cerrado, a madeira interna exposta exibindo anéis de crescimento que contavam a história de um século inteiro, muito antes de Arthur ou seu dinheiro existirem. Depois ele levantou o olhar para o vizinho. Seus olhos eram cinzentos, calmos e frios, como o aço de uma ferramenta bem cuidada. "Você sabia que aquela árvore estava na minha propriedade, Arthur?" A voz de Elias era baixa, rouca, sem nenhum traço de raiva, apenas uma constatação de fatos. Arthur riu,
Uma risada curta e nasalada. Ele balançou a cabeça, como se estivesse explicando física quântica para uma criança de 5 anos. Lá vem o senhor com essa história de novo. Seu Elias, olhe para essa cerca. Olhe para isso, madeira podre, arame enferrujado. Isso aqui não é uma demarcação real. É um resto de lixo. Meus arquitetos e topógrafos usaram o GPS de alta precisão. A linha real passa 2 metros para dentro do seu lado. Eu estou sendo generoso em não cobrar o custo da remoção. Na verdade, essa cerca velha também vai sair hoje. Vamos colocar um muro de vidro temperado. Clint, moderno. Vai valorizar o seu casebre. Elias apoiou uma das mãos sobre um dos mourões da cerca. A madeira era aroeira, escura, dura como ferro, instalada ali pelo seu pai 60 anos atrás. Ela não estava podre, estava curada pelo tempo. Não toque na cerca, Arthur. A árvore já foi. Não há como colar de volta. Mas a cerca fica. É o aviso final. A expressão de Arthur mudou. O sorriso condescendente desapareceu, substituído por uma irritação impaciente. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal, embora separado pelos fios de arame. Aviso! O senhor está me ameaçando, seu Elias. Escute aqui. Eu tentei ser o bom vizinho. Tentei ser educado. Mas o senhor é um obstáculo ao progresso. Eu tenho licenças. Eu tenho a prefeitura no meu bolso. Eu tenho advogados que custam por hora o que o senhor não ganhou na vida inteira. Essa cerca vai cair agora. E se o senhor ficar na frente, eu chamo a segurança do condomínio e a polícia para te removerem por obstrução de obra. Arthur virou-se para o encarregado da obra. Um homem robusto que olhava para o chão, visivelmente desconfortável com a interação. Derruba tudo. Arranca esses tocos velhos do chão. Quero a terraplanagem pronta até o meio-dia. O encarregado hesitou, olhando para Elias. Doutor Arthur, o senhor tem certeza? Essa madeira da cerca parece ser marco antigo. Eu não te pago para ter opinião. Eu te pago para ligar a máquina. Derruba! Gritou Arthur, o rosto ficando vermelho. Elias não se moveu. Ele retirou a mão da cerca e a colocou no bolso. Ele não pegou um celular. Ele não pegou uma arma. Ele apenas tirou um lenço de pano e limpou o suor da testa. Muito bem, disse Elias. Faça o que achar que deve. Ele virou as costas e caminhou de volta para a varanda, com a mesma calma com que havia chegado. Atrás dele, o motor de uma retroescavadeira rugiu ganhando vida. O som de metal arranhando pedra ecoou quando a concha da máquina se posicionou para arrancar o primeiro mourão de aroeira. Elias entrou em casa. O interior era fresco e escuro. Estantes de livros cobriam as paredes da sala de estar, do chão ao teto. Não eram romances baratos. Eram volumes encadernados em couro, códigos civis, tratados de direito agrário, mapas cartográficos antigos e enciclopédias de história. No centro da sala, uma mesa de madeira maciça servia de escritório. Elias caminhou até um armário de aço trancado no canto da sala. Ele girou o segredo do cofre mecânico. Esquerda, direita, esquerda. O clique dos trincos foi o único som na sala. De dentro, ele não retirou dinheiro. Ele retirou uma pasta de couro marrom tão antiga quanto a cerca lá fora, mas preservada com óleo e cuidado. O couro tinha o brasão da República gravado em baixo relevo, quase apagado pelo tempo. Ele abriu a pasta e retirou um documento amarelado datado de 1958 e um mapa dobrado, desenhado à mão com tinta nanquim. Ele foi até o telefone fixo, um aparelho antigo de disco que ficava sobre a mesa. Discou um número de memória. Não precisou consultar a agenda, chamou 2 vezes. Escritório Moretti e Associados, bom dia, disse uma voz feminina e profissional do outro lado. Gostaria de falar com o sênior. Diga que é o número 1 que está ligando, disse Elias. Sua voz mudou. Não era mais a voz rouca do vizinho idoso. Era uma voz de comando, com uma dicção perfeita e autoritária. Um momento de silêncio do outro lado. A recepcionista parecia confusa. Senhor, o Dr. Moretti está em uma reunião com a diretoria internacional. Eu não posso. Chareca ele que a aroeira vai quebrar o vidro. Ele vai entender. Agora, minha filha. 30 segundos depois, a voz ofegante de um homem idoso atendeu. Elias? Meu Deus, é você? Faz 10 anos que esse telefone não toca.
Aconteceu alguma coisa com a saúde? Não, Roberto. Minha saúde está ótima, mas a saúde jurídica de um cliente da sua firma está prestes a entrar em óbito. Preciso que você verifique quem é o advogado responsável pela conta de um tal de Arthur Valente, residente no condomínio Vale das Acácias, lote 12. Um momento de teclar frenético do outro lado da linha. Arthur Valente? Sim, é um cliente novo. Construtora especulação imobiliária. O advogado júnior responsável é o Felipe. Felipe Moretti, meu sobrinho neto. Ele está cuidando dos casos menores. Por que, Elias? O que ele fez? O cliente dele acabou de derrubar o Jequitibá da Helena. E agora está usando uma retroescavadeira para arrancar os marcos de aroeira da divisa original de 1950. O silêncio do outro lado da linha foi pesado, como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Ele fez o quê? A voz de Roberto tremeu. Elias, ele mexeu na linha geodésica, mestre. Ele está fazendo isso agora. Mande o garoto para cá, Roberto, e diga para ele trazer a via original da escritura de compra do loteamento inteiro, aquela que tem a minha assinatura no rodapé da cláusula de servidão perpétua. Estou mandando o helicóptero da firma, Elias. Pelo amor de Deus, não faça nada até eles chegarem. Não vou fazer nada, Roberto. Eu estou apenas assistindo. Elias desligou o telefone. Lá fora, o som de madeira estalando indicava que o primeiro mourão havia sido arrancado. Passaram-se 40 minutos. A destruição lá fora continuava. Arthur tinha mandado abrir uma vala onde antes ficava a cerca. Ele estava eufórico, andando de um lado para o outro, gritando no telefone sobre como o projeto da piscina poderia ser ampliado agora que ganharam 2 metros de terreno. Foi quando o som mudou. O rugido da retroescavadeira foi sobreposto pelo som rítmico e cortante de hélices. Um helicóptero preto, elegante e ágil surgiu no horizonte, cortando o céu azul. Ele não pousou no heliponto do clube do condomínio. Ele pairou baixo e pousou diretamente no gramado extenso da propriedade de Arthur, levantando um vendaval que fez o próprio Arthur ter que segurar o boné. Arthur sorriu, deslumbrado. Ele devia achar que era algum sócio ou investidor chegando para admirar sua obra. A porta do helicóptero se abriu e um homem jovem, de terno impecável, desceu curvado, segurando uma pasta preta contra o peito como se fosse um escudo. Era Felipe, o advogado. Ele parecia pálido, suando frio apesar do ar-condicionado da aeronave. Arthur correu até ele estendendo a mão. Felipe, que entrada triunfal, hein? Eu não sabia que o escritório mandava transporte aéreo para verificar obras residenciais. Veio ver a nova divisa? Acabamos de limpar aquele lixo do vizinho. Felipe não apertou a mão de Arthur. Ele olhou para a vala aberta, olhou para o tronco do Jequitibá cerrado, e então seus olhos se fixaram na madeira dos mourões arrancados, jogados em uma pilha como sucata. Ele reconheceu a madeira, aroeira, e então ele olhou para a casa ao lado, para a varanda onde Elias estava sentado novamente tomando seu café. Felipe empalideceu ainda mais. Ele parecia alguém que acabou de ver um fantasma ou uma arma apontada para sua cabeça. Ele caminhou trôpego até a divisa, ignorando Arthur completamente. Doutor? Arthur chamou confuso. O que está acontecendo? Felipe parou na beira da vala. Ele olhou para Elias. Elias apenas levantou a xícara em um brinde silencioso. Arthur, disse Felipe, a voz falhando. Mande parar as máquinas, agora. O quê? Você ficou maluco? Estamos no meio do trabalho. Custa R$500 a hora dessa máquina. Mande parar essa maldita máquina agora. Felipe gritou, uma histeria aguda rompendo sua postura profissional. Desliga tudo. O grito foi tão desesperado que o operador da retroescavadeira desligou o motor imediatamente. O silêncio voltou ao vale, pesado e tenso. Arthur se aproximou, o rosto contorcido de raiva. Quem você pensa que é para gritar comigo na minha casa? Eu pago seus honorários. Eu sou o cliente. Você não é o cliente, Arthur. Você é um passivo, sibilou Felipe tremendo. Você tem ideia do que você acabou de fazer? Você tem ideia de quem é aquele homem sentado na varanda? Aquele velho? É o seu Elias. Um jardineiro aposentado, sei lá. Um ninguém. Felipe soltou uma risada nervosa, beirando o pânico. Ele tirou um lenço do bolso e secou a testa, que brilhava de suor frio sob o sol do meio-dia. Aquele velho...
Arthur, aquele homem, é o Dr. Elias Viana. O nome não significava nada para Arthur. Ele franziu a testa. E daí? E daí que ele não é apenas um vizinho? Arthur, você comprou este terreno da construtora Viana, certo? Certo. A construtora Viana pertence à Holding Viana em Associados, que pertence ao Grupo Viana. Aquele homem é o fundador. Ele é o dono da empresa que vendeu o lote para você. Mas isso é o de menos. Felipe abriu a pasta com mãos trêmulas e puxou um mapa antigo, desdobrando-o sobre o capô do carro de Arthur. Olhe aqui. Este é o mapa original da capitania, de 1950. Quando o Dr. Elias loteou este vale, ele manteve a posse de um único hectare, o dele. Mas existe uma cláusula, a cláusula 42. Arthur tentou olhar, mas estava impaciente. Fale logo, homem. A cerca que você acabou de destruir não era apenas uma cerca. Aqueles mourões de aroeira são os marcos geodésicos oficiais de toda a região. Eles definem o nível do aquífero subterrâneo que abastece a cidade inteira. Por lei federal e por contrato blindado na escritura do seu imóvel, mexer nesses marcos sem autorização do Ministério Público e do proprietário original acarreta a anulação imediata da sua escritura. Arthur riu nervoso. Isso é ridículo, eu pago uma multa, quanto é? 10 mil? 20 mil? Felipe olhou nos olhos de Arthur com uma piedade genuína. Não, Arthur, você não entendeu. A cláusula diz que qualquer violação da integridade da reserva florestal da divisa, a árvore que você cortou, e dos marcos geodésicos, reverte a posse do terreno agressor de volta para o loteador original, sem direito à indenização pelas benfeitorias. O silêncio foi absoluto. Arthur piscou tentando processar as palavras. Você está dizendo que... Estou dizendo que, tecnicamente, desde o momento em que aquela árvore caiu, esta mansão, sua piscina, seus carros estacionados aqui. Tudo agora está em terreno que pertence legalmente ao Dr. Elias. Você acabou de construir uma casa de 5 milhões de reais no quintal dele, e ele pode mandar demolir tudo se quiser. Arthur olhou para a casa vizinha. Elias havia descido da varanda e caminhava em direção a eles. Ele não parecia um velho jardineiro agora. Sua postura era ereta, seus passos firmes. A aura de autoridade que emanava dele era quase física. Ele parou exatamente na linha onde a cerca costumava estar. Felipe correu até a divisa, abaixando a cabeça em sinal de respeito quase reverente. Dr. Elias, é uma honra e... Perdão. 1000 perdões. Eu não sabia que o Arthur, que o Sr. Valente agiria com tamanha imprudência. Elias ignorou o advogado e olhou diretamente para Arthur. O vizinho arrogante agora parecia ter encolhido 10 centímetros. A cor havia desaparecido de seu rosto. Eu avisei, Arthur, disse Elias. A voz era calma, mas tinha o peso de uma sentença judicial. Eu disse para não tocar na cerca. Mas... Seu Elias... Doutor Elias, gaguejou Arthur. Foi um mal-entendido. Eu posso plantar outra árvore. Eu trago uma adulta, de viveiro. O melhor que tiver. E a cerca... Eu faço uma nova, de mármore, do que o senhor quiser. Elias balançou a cabeça lentamente. Não se trata de materiais, rapaz. Se trata de respeito. E se trata de memória. Aquela árvore tinha vida. Aquela cerca tinha história. Você achou que o mundo começou no dia em que você ganhou seu primeiro milhão. Elias olhou para a vala aberta, para a terra ferida. Felipe, disse Elias, sem desviar o olhar de Arthur. Sim, doutor. Respondeu o advogado prontamente. Acione a cláusula 42. Quero a reintegração de posse protocolada até o fim do dia. E notifique os órgãos ambientais sobre o abate ilegal de espécie nativa protegida. O senhor Arthur aqui vai ter muito o que explicar para o juiz. Mas a minha casa, sussurrou Arthur, com lágrimas de pânico brotando nos olhos. Eu coloquei tudo o que eu tinha nessa casa. Então você deveria ter lido o contrato, disse Elias friamente. Ou pelo menos deveria ter ouvido quando um homem mais velho lhe pediu gentilmente para não destruir o que não lhe pertencia. Elias virou as costas. Vocês têm 24 horas para retirar os pertences pessoais e os veículos. Depois disso, portões fechados. As máquinas ficam. Vão servir para pagar parte da restauração ambiental do solo que vocês degradaram. Espera! Gritou Arthur,
dando um passo à frente, mas Felipe o segurou pelo braço com força surpreendente. Não piore as coisas, sibilou o advogado para seu cliente. Se você abrir a boca mais uma vez, ele não vai levar sua casa. Ele vai levar a sua empresa, seu nome e seu futuro. Você não tem ideia de com quem mexeu. Aquele homem escreveu as leis que você está tentando quebrar. Arthur ficou paralisado, assistindo Elias caminhar de volta para sua casa simples, pisando sobre as folhas do jequitibá caído. O sol do meio-dia batia forte, mas Arthur sentia um frio profundo, um calafrio que vinha da certeza absoluta de que sua vida, como ele a conhecia, havia acabado no momento em que a primeira lasca de madeira voou daquela árvore. Elias subiu na varanda, pegou sua xícara de café e sentou-se novamente. Ele olhou para o espaço vazio onde a árvore costumava estar. Doía sim, mas havia uma justiça silenciosa no ar. A natureza, de uma forma ou de outra, sempre cobrava seu preço. E hoje o cobrador tinha nome, sobrenome e uma escritura assinada em 1950. Ele tomou o último gole de café, observando o advogado empurrar um Arthur catatônico para dentro do helicóptero, fugindo do cenário de sua própria ruína. O silêncio voltou ao vale, e Elias sorriu triste, mas em paz.